Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, Mulheres Vítimas. Jovem morre após reagir a assalto e ser esfaqueada por bandidos no centro do estado. No litoral, empresária é morta trabalhando dentro do próprio salão de beleza. Em Portão, a comunidade se une para evitar novos assaltos contra a casa de uma idosa de 92 anos. Polícia investiga bandidos armados que assaltaram joalheria dentro do Shopping Lindóia, em Porto Alegre. E ainda, curso com chefe italiano abre portas da alta gastronomia para jovens da Restinga. E o nosso Pinheiro Machado fala sobre o seu novo livro, O Senador Morreu, que conta histórias do seu tio bisavô. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. 7 assaltos em um ano. Esse foi o número de vezes que a casa de uma idosa de 92 anos foi arrombada. Comovidos com a situação, empresários de Portão se uniram para garantir a segurança da residência dela de graça. A benzedeira, que espalha boas energias e cura com o poder da fé, tem virado alvo de assaltos e vandalismos. Disseram que o dinheiro, quer dizer, não tenho. Aí mandaram eu calar a boca. Há 20 anos ela vive sozinha na casa da família. As filhas não convenceram Dona Celuta a mudar a rotina. Por isso, a preocupação é constante. Foram 7 assaltos nos últimos tempos. Os 2 últimos na semana passada. A história de violência enfrentada pela Dona Celuta ganhou as redes sociais e a repercussão aqui na cidade do Vale dos Sinos foi surpreendente. Márcio fez uma convocação na internet. A gente já tem apoio das empresas de segurança, a gente tem apoio de outras empresas que querem instalar câmeras de vigilância e vamos buscar apoio das empresas locais para que a gente possa instalar refletores com sensores de movimento para tornar a casa da Dona Celuta mais segura. 3 empresas de vigilância colocaram todo um aparato de segurança para proteger a idosa. Na frente a gente vê que tem um terreno baldio aí também que precisa, a gente já conversou com o pessoal aí para fazer uma limpeza. O esforço dos amigos e a divulgação da história podem afastar novos ataques. Mas se você pensa que ela tem algum rancor, aí vai uma lição de vida. Eu não desejo mal para ninguém. Eles que vão viver a vida deles e me deixam eu em paz. E eles vão viver a vida deles. Isso aí, Dona Celuta. Parabéns à comunidade pela união. Vamos para umas notícias nada inspiradoras, né? Bem tristes. A violência contra a mulher. Em Santa Maria, a polícia investiga a morte de uma mulher que reagiu a um assalto e acabou esfaqueada pelos bandidos. Nicole Vieira Rodrigues, de 30 anos, estava indo para casa pouco antes da meia-noite de sábado, quando foi abordada por 2 homens nesta esquina. Segundo relatos de testemunhas à polícia, a vítima correu atrás dos ladrões lá da esquina até esta travessa, na tentativa de resgatar o celular. Nicole foi atingida com pelo menos uma facada no peito. Foi levada ao pronto-socorro, mas já chegou sem vida ao hospital. A polícia ainda não sabe em que momento ela foi ferida. A gente apura se foi no momento que ela entra em luta corporal, quando ela é abordada com os 2 indivíduos. Como ela chega a levantar e ir atrás deles, então a gente apura se foi nesse primeiro momento ou se foi lá no segundo momento, quando ela realmente cai no chão. A polícia ainda analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos. O que a gente tem até pelos relatos das testemunhas é que seriam 2 jovens, talvez menores de idade, mas 2 jovens. Nicole era natural de Lavras do Sul e trabalhava na Universidade Federal de Santa Maria. É uma perda irreparável. A Nicole era uma guria cheia de vida, estava sempre alegrando a gente pelos corredores. É muito difícil. É velho, é antigo, mas pelo jeito vai ser necessário de novo dizer: não reaja a assalto. Nenhuma vida vale o valor de um celular. Se perdeu a Nicole por causa de um celular e a reação dela de correr atrás dos bandidos. Não dá. O Departamento Estadual de Investigações Criminais
investiga a ação de criminosos armados em uma joalheria da capital. Luciane Coleman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. O crime aconteceu dentro do Shopping Lindóia, que fica aqui na zona norte de Porto Alegre. Como a gente vê aí nas imagens, 4 criminosos usando bonés ou lenços renderam os seguranças do local. Depois, eles levaram joias e óculos do estoque da loja, que fica lá na Avenida Assis Brasil. Eles obrigaram as atendentes a abrir as vitrines, que são lacradas, e aí fizeram uma limpa nos itens de maior valor. O prejuízo não foi divulgado. Segundo a Brigada Militar, esse grupo aí estava atuando e ainda tinha um 5º criminoso do lado de fora, aguardando no carro para ajudar na fuga. A polícia segue procurando pistas desse bando e quem tiver qualquer informação, ela pode ser repassada pelo Disque Denúncia de forma anônima para a Polícia Civil pelo número que está aí na tela, que é o 181, Felipe. Mais uma vez, câmeras de segurança e eles agindo tranquilamente, como se elas não estivessem ali. O máximo um boné e óculos escuros dá bem para identificar quem são essas figuras. Lu. Produtores de uva da Serra ainda estudam como recuperar as perdas depois do temporal de granizo da semana passada. A estimativa do prejuízo chega a 300 milhões de reais, Luciane? Muito dinheiro, Felipe. Eu fui até a Serra e olha, a situação é alarmante. Esse prejuízo, ele já pode ser sentido na próxima safra, que deve ser colhida agora no verão, mas segundo a Emater, os impactos devem ser sentidos inclusive nos próximos 2 ou 3 anos, porque a violência aí desse temporal de granizo atingiu até as matrizes das parreiras. Esse temporal de granizo caiu na semana passada em pontos isolados da Serra. Eu visitei uma propriedade do interior de Bento Gonçalves, em que o produtor, o Sérgio Kozer, perdeu 80% de toda a produção e ele disse que em 35 anos nunca tinha visto nada igual, Felipe. Parecia assim um caminhão, né, jogando brita em cima das parreiras, só que na verdade eram pedras de gelo. Eu fui também na propriedade do Fernando Cobalcini, também lá em Bento, e olha, o granizo arrasou todas as plantações, sim, todas as parreiras, e o vento ainda levantou a lona que protegia parte, enfim, lá da propriedade, e ele sequer tinha seguro, Felipe. Bom, mas a gente tem boas notícias, viu? Boas notícias? O que vem por aí na previsão do tempo? Boas notícias. Essa semana não devemos ter temporal. Previsão de semana de tempo seco. Amanhã, sol e nuvens. Pela manhã, ar quente, altos índices de radiação ultravioleta, por isso muita atenção ao andar ao ar livre. À tarde, a gente vai ter um aumento de nuvens e aí a temperatura não sobe tanto, mas sobe bastante. Máxima de 28 graus em Uruguaiana. Aqui em Porto Alegre, mínima de 13, máxima de 29. Na quarta, não deve passar dos 27. E olha só, Felipe, a imagem que você adora, sol pelo menos até sexta-feira, e a gente torce que no fim de semana também. Para as pessoas aproveitarem melhor esse horário de verão. Com certeza, aquele happy hour, fim da tarde, ainda com sol. E a Feira do Livro. Falando em Feira do Livro, eu fui à casa do nosso querido Pinheiro Machado, Anônimos Gourmet, conversar sobre o livro O Senador Acaba de Morrer, que ele autografa quarta-feira na Feira do Livro, na Praça da Alfândega. A obra conta a história do tio bisavô dele, um dos políticos mais influentes do Brasil no início do século XX, e como esse parentesco ajudou a salvar a vida do Pinheirinho na época da ditadura. Como é que foi escrever sobre o teu tio bisavô? Olha, eu te digo o seguinte, eu levei 5 anos trabalhando. Aí tu vai olhar aqui e dizer assim, pô, 5 anos para fazer tudo isso aqui? A gente em 5 anos dá para fazer uma biblioteca. Porque realmente foi uma pesquisa assim que eu me dediquei sem tempo, assim, sabe? E, como tu vais ver aí, ela parte de um episódio pessoal, assim, que sempre me perseguia, né? Num momento que as liberdades estavam ausentes do Brasil, essas liberdades que a gente tem hoje, né? Eu participei daquele congresso da UNE, famoso, de 1968. Ibiúna. Até que chegou o exército, cerca aquilo como se fosse uma operação de militar, né? E eu fui levado preso para São Paulo e fiquei numa penitenciária, né? Até que chega alguém, uma das pessoas o cara que ia me interrogar, que eu achava que eu ia ser torturado, inclusive, porque para segredos daquele tempo, né?
tinha um parente que tinha sido motorista do senador Pinheiro Machado. Ele chegou e quando viu o meu nome na hora do interrogatório, ele disse assim: José Antônio Gomes Pinheiro Machado, o que você é? Qual é o seu parentesco com o falecido senador José Gomes Pinheiro Machado? Eu digo, na verdade eu sou sobrinho bisneto, mas diante daquela possibilidade eu digo assim, bisneto. Dei uma leve... Tirou o sobrinho, tirei o sobrinho, sou bisneto. Bisneto. Não, e aí ele disse, pois o seu... Ele chegou e me disse, o seu bisavô, que eu disse que era meu bisavô, salvou a vida da minha avó. E aí você resolve escrever só agora sobre a vida dele, desse homem que foi um grande político brasileiro do fim do século XIX, início do século XX. Por que só agora? Esse livro foi porque tinha muito a ver comigo. Assim, eu acho que era uma coisa assim que eu não conseguia me distanciar dele. Eu comecei a trabalhar mesmo nele em 2014. Porque 2014 eu digo, no ano que vem faz um século a morte do senador, que ele morreu em 1915, ele foi assassinado. Então, em 2015, faria um século, exato. Né? A morte do senador é um daqueles fatos que abalou a República. Abalou fortissimamente, foi uma coisa assim que... tem o depoimento de vários adversários do senador, entre os quais Maurício Lacerda, foi pai do Carlos Lacerda, que ele diz assim, olha só, morreu o senador Pinheiro Machado. A nossa política se transformou num mercadinho de troca de favores. Parece que ele estava ampliando coisas que a gente vê hoje. Aquela política dura de adversários leais, que não eram inimigos, mas lutavam por ideias, terminou. E ele era um grande frasista. Uma das frases que entra para a história é aquela do nem tão rápido, nem tão devagar. Como é que é isso? Nem tão devagar que pareça afronta e nem tão rápido que pareça covardia. A situação é o seguinte, o motorista dele vinha vindo e pessoas começaram, adversários, começaram a vaiar e tal, e papapá, e coisa. E ele tinha e o cara não sabia se parava, olhou para o motorista, olhou para trás, como é que é e tal. Ele disse assim, não, vai... nem tão devagar que pareça afronta e nem tão rápido que pareça covardia. Estas e outras histórias em O Senador Acaba de Morrer, é isso? É isso aí. Lançamento dia 7, 6h30 da tarde, sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre. Estaremos lá. Sucesso. Muito obrigado. E também o 222 receitas, que são todas receitas que eu fiz no SBT. Sobre essas 222 receitas, todas as informações, os bastidores, amanhã numa conversa do Pinheirinho com a Luciane Coleman. Vamos agora com a Débora de Oliveira. Débora. Hora dela. Débora de Oliveira, boa noite. Boa noite, Felipe. A banca paga e recebeu. Pagou contra o Vasco, recebeu contra o Atlético Paranaense. É verdade, um benefício, vamos dizer assim, da arbitragem, né? O pênalti polêmico no Rossi, que os comentaristas de arbitragem todos afirmam que não foi, até o Colorado aqui diz que não foi, mas foi esse pênalti que deu a vitória de virada ao Inter contra o Atlético Paranaense e deixou acirrada aquela disputinha ali da parte de cima da tabela com o Palmeiras nessa reta final do Brasileirão. Felipe, tá pessimista pelo que eu tô vendo. Eu acho que o Inter disputa o vice-campeonato com o Flamengo. E tem que cuidar o Grêmio que tá 6 pontos atrás e o São Paulo. Tem que cuidar todo mundo, faltam 6 jogos, 18 pontos estão em disputa. O time do Filipão tá impossível na competição, né? Vem de 17 jogos de invencibilidade só no Brasileiro. Mesmo assim, a gente tem que dar valor pra matemática, porque enquanto houver chances nos números, né, os colorados não vão desistir. Se o Palmeiras perde 2, o Inter ganha 2, já muda 2, vamos embora. Muda teu ânimo, depois não vem querer dizer que tu já acreditava desde antes. E o tricolor do Renato Portaluppi? O tricolor do Renato Portaluppi venceu 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, lá no sábado, lá em Minas, gol do Jeromel. E a vaga na Libertadores vai ter que ser garantida pelo Campeonato Brasileiro pro ano que vem, porque pela Conmebol não foi possível, meteram a mão no Grêmio. Não foi possível, a frustração ainda é bastante grande, né, pelo lado gremista, não só dos torcedores, mas de dirigentes, enfim, da seriedade que a Conmebol deixou de passar nessa decisão aí de
não reverter o placar do jogo de terça passada, né, na Arena, e manter o River como finalista ao lado do Boca Juniors. O teu time quer o VAR, viu? Tá bom. Nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. E eu falo sempre para a Rede H Farma de Farmácias, cuida com o coração. Na Restinga, um curso de auxiliar de cozinha totalmente gratuito está abrindo as portas para jovens da comunidade da Zona Sul de Porto Alegre. A iniciativa é do Centro Social Padre Pedro Leonardi, grande Padre Seron, hein? 3 turmas de orgulhosos trabalhadores da gastronomia se formam amanhã. Depois de 7 anos trabalhando como secretária, Lisiane largou tudo para se dedicar à gastronomia. O curso gratuito veio em boa hora. Quando eu vi que havia um curso aqui onde a gente não precisava pagar, porque hoje em dia os cursos de culinária neste ramo é muito caro, então eu vi uma oportunidade de aprendizado para poder evoluir e trabalhar com isso futuramente. Aqui são 3 meses de aulas sobre técnicas básicas de cozinha. E a primeira lição é a segurança alimentar. A primeira aula é um curso de boas práticas de manipulação de alimentos, toda a parte de microbiologia, segurança alimentar, higiene de toda a parte da cozinha, utensílios. Os professores são voluntários e recebem salários simbólicos. O chefe italiano Jacopo Carandini é o responsável pelo conteúdo prático que inclui massas, risotos, caldos e sobremesas. É muito gratificante. Eu volto em casa com a satisfação de dever cumprido hoje. A atividade é uma iniciativa do Centro Social Padre Pedro Leonardi, que fica dentro da Restinga. A instituição sem fins lucrativos atende cerca de 500 pessoas diariamente, entre crianças e adolescentes. A gente viu a necessidade de que as mães, as gurias um pouco mais novas querem aprender e faltava essa oferta de cursos que na Restinga nunca chega. Então a gente ideou o curso especialmente para poder ter auxiliares de cozinha, já que o mercado está precisando. O curso tem como objetivo abrir portas e já vem garantindo novas oportunidades. Um exemplo disso é o Emerson, que participou da primeira turma nesse ano e agora foi contratado como auxiliar de cozinha aqui no Centro Social. Com apenas 19 anos, o jovem já conquistou a tão sonhada carteira assinada. Nos fins de semana, trabalha em eventos e já projeta o futuro. Para frente, eu quero abrir meu negócio próprio, né? Mas antes, muita experiência quero pegar, fazer um curso, fazer uma faculdade, para quem sabe eu lá na frente, né, ter uma grande experiência e virar um chefe de cozinha um dia. Tomara! Quem quiser ajudar o Centro Social Padre Pedro Leonardi, que faz um belíssimo trabalho na Tinga, pode acessar o site www.aparecindatingatudojunto.com.br. E a gente volta em instantes com os detalhes sobre um crime que aconteceu agora à tarde no Litoral Norte. Uma mulher foi morta a tiros dentro do próprio salão de beleza. Nós voltamos em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino. Estamos de volta com a segunda edição e um recado para quem não está feliz com o seu sorriso. O Jonathan tem a solução. Boa noite, seja bem-vindo, Jonathan. Boa noite, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Você que usa prótese e se sente desconfortável com o seu sorriso, a Oral Brasil pode te ajudar. Ligue 0800 500 0606 e faça os seus implantes dentários sem dor, com a exclusiva técnica da anestesia sem agulha. Saia com seus implantes de porcelana prontos em até 72 horas. Isso mesmo, ligue para o 0800 500 0606 ou mande mensagem no nosso WhatsApp que está na tela. Aproveite o plantão do implante, que será nas clínicas de Porto Alegre, Canoas, Frederico Westphalen e Seberi. Volte a sorrir com confiança, na Oral Brasil você pode. Ligue 0800 500 0606. Isso aí, Felipe.
E a gente vê aí imagens do litoral norte, onde uma mulher morreu enquanto trabalhava dentro do próprio salão de beleza. Luciane Coleman. Felipe, a dona de um salão de beleza de Tramandaí, no litoral gaúcho, ela foi assassinada perto do meio-dia de hoje. Conhecida como Maninha, Návia Christian, de 45 anos, levou 3 tiros. Imagens de câmeras de segurança mostram o suposto autor dos disparos. Ali, ó, ele está de boné, atravessando a rua bem em frente ao salão de beleza. Um outro homem também teria participado do crime. A polícia ainda não sabe a motivação, mas por enquanto acredita então ser uma execução. Havia clientes, Felipe, no salão na hora do crime. Imagina o susto, né? Mas ninguém ficou ferido. O criminoso fugiu e no ano passado a vítima já tinha sobrevivido a uma tentativa de homicídio. Infelizmente, agora acabou falecendo. A polícia vai investigar se os 2 casos têm alguma ligação. E é importante ressaltar, Felipe, que ela não tinha antecedentes criminais, viu? E a execução continua sendo a principal suspeita da polícia nesse momento, né? Já que não foi levado nada de importante. Lu, obrigado a você. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. A você, obrigado pela sua audiência. Fique agora com o Noticiário Nacional e Internacional no SBT Brasil. Amanhã, às 11h40, novas informações locais com o comando do Marcelo Coelho. Na sequência, a Débora de Oliveira e o futebol. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino.